Paz, queridos, tudo bem? Vamos começar novamente a nossa aula aqui e nós vamos para a segunda parte de perseguições e heresias, tá bom? Quem nos fala é o pastor Marcelo Cordoville. A primeira aula sobre perseguição está aqui no canal, tá bom? Entra lá, procura, você vai encontrar uma aula excelente também, tá bom? Eu peço aí que você deixe a sua curtida, seu compartilhamento. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque vai estar também sempre acompanhando as futuras aulas automaticamente. O sistema do YouTube vai estar te avisando. Mas vamos lá, nossa aula aqui de história eclesiástica, tá bom? Perseguições e heresias. E vamos para a segunda parte aqui, heresias. E nós temos aqui a heresia legalista, tá bom? Nós vamos ter heresia legalista, filosófica, tá bom? E religiosa. Vamos lá. Embionismo. O que diz aqui o embionismo aqui? É uma ênfase da unidade de Deus e de suas condições de criador. Crença que a lei judaica era a maior expressão da vontade de Deus e continuava válida para o homem. Jesus era o filho de José, que alcançou certo grau de divindade quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo. Os embionistas eles aprovavam o evangelho de Mateus, mas rejeitavam os escritos de Paulo. Cristãos, gentios e judeus ainda estavam sob o domínio da lei de Moisés e não havia salvação fora da circuncisão e da lei de Moisés. Perderam a sua influência após a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 135. Vamos falar um pouquinho de gnosticismo, um pouquinho não, tem mais 5 laudas aí sobre gnosticismo, tá bom? Então o foco aqui dessa aula de heresia é bem focado para o gnosticismo, tá bom? É uma heresia filosófica, tem raízes no tempo do Novo Testamento e tem maior influência por volta do ano 150. A tradição cristã associa sua origem a Simão Mago. Irineu vai escrever sobre isso, contra essa heresia, na sua epístola, no capítulo 1, do 23, de 1 a 5, tá bom? E também ele aparece, o mago Simão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do 9 ao 24. Surge, tá bom? O gnosticismo ele vai surgir na necessidade do homem de compreender a origem do mal e trabalhar um sistema lógico e racional que buscava repostar através de uma síntese do cristianismo e da filosofia helenística. Crenças principais foram compreendidas a partir da descoberta de 1000 páginas de documentos a seu respeito na versão sírica e egípcia do gnosticismo em Nag Hammadi em 1943. Ainda falando sobre o gnosticismo, é uma crença baseada em dualismo, colocando em posição matéria e espírito. Então, para eles, a matéria estava sempre identificada com o mal e o espírito com o bem. Por isso Deus não poderia ter criado este mundo material, segundo eles, tá bom? Então, a solução da questão e a criação do mundo a partir de um desmiurgo, tá bom? Desmiurgo, que foi uma das várias emanações de Deus Supremo do gnosticismo. Com a quantidade maior de matéria e menos de espírito, o desmiurgo teria espírito suficiente em si para ter poder criador e quantidade suficiente de matéria para criar um mundo material mau. Este desmiurgo seria o Javé do Antigo Testamento, em que os gnosticistas, os gnóticos no caso, eles repudiavam. Para explicar Cristo, adotaram uma doutrina conhecida como docetismo. Cristo, como Deus, não podia ter corpo humano, como bem absoluto.
ele não se misturaria com a matéria, daí vem a visão de que era um fantasma com aparência de corpo material. Outra crença era que Cristo tomara o corpo humano de Jesus somente entre o seu batismo e o começo do sofrimento na cruz, quando Cristo deixa o homem Jesus morrer na cruz, tá bom? É bem covarde, mas tranquilo. Em ambos os casos, a tarefa primordial de Cristo havia sido ensinar uma gnose, tá? Então, um conhecimento especial que ajudaria o homem a se salvar por um processo intelectual, muito mais útil e importante do que a fé. Então, eu vou dizer que o processo intelectual é muito mais útil e mais importante do que a fé. Então, duas correntes sobre o corpo: práticas ascéticas para domá-lo ou libertinagem irrestrita. Em ambas não há lugar para a ressurreição do corpo. Então, ressurgir, transformação, arrebatamento, pode esquecer. Não era observado os sacramentos por envolverem coisas materiais, no caso do vinho e do pão. Então não tinha Santa Ceia, né? Ou a ceia do Senhor, né? Santo é Deus, né? Cabe notar que o grupo não era homogêneo. Irineu escreveu sobre diversos destes grupos que possuíam doutrinas peculiares aos seus movimentos. A Síria, o Saturnino, o Egito, o Basílides e Ponto e Roma, Mancião. É bem verdade que Mancião foi o gnóstico mais conhecido da sua época. Foi para Roma em 138, tornando-se fluente na igreja local. Ele entendia que o judaísmo era mau, por isso detestava a Bíblia hebraica e Javé nela apresentado. Por conta disso, formou um canô de escritos inspirados, contemplando o Evangelho de Lucas, truncando 10 das cartas identificadas com o nome de Paulo. Foi expulso da igreja de Roma, apesar da sua ajuda a ela com suas riquezas, e resolveu fundar sua própria comunidade, que defendia um dualismo gnóstico que rejeitava o Deus do Antigo Testamento em troca de um Deus de amor revelado em Jesus Cristo. Alguns problemas gerados aqui pelo gnosticismo foram a segregação de um Deus mau do Antigo Testamento e um Deus bom do Novo Testamento, que favorecia o asceticismo da igreja. Trouxe essa problemática aí. Rejeitando a humanidade, morte, sacrifício e ressurreição corpóreo de Cristo, que João disse que habitou entre nós para revelar a glória de Deus. O orgulho espiritual, com sua sugestão de que apenas uma elite aristocrática alcançaria os favores de habitar com a divindade no céu. Então, salvação não era para todo mundo. Para os ricos, né? Para os aristocráticos. Fazer o quê? Né? Contribuições involuntárias, né? O que esse pessoal contribuiu aí de forma não querendo, mas que foi importante para o avanço da igreja. O asceticismo foi uma das marcas posteriores do movimento monárquico. Tá? O avanço da igreja por conta da necessidade de autodefesa da igreja, na questão de quais livros seriam considerados canônicos, fontes de autoridade para a fé e vida. A construção de um credo para atestar a ortodoxia dos fiéis. O aumento do prestígio do bispo como centro da unidade contra as heresias, tá bom? Esses bispos, como Irineu, Tertuliano e o próprio Hipólito, né? Eles cresceram muito, tanto literalmente, como também como bispos, porque eles se levantaram de uma forma muito radical, né? Contra as ideias do gnosticismo. Graças a Deus por isso. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o maquianismo, tá? Também uma heresia filosófica. Foi fundada por Mani, ou Marniqueu, que nasceu no ano 216 a 267, tá? Da Mesopotâmia,
que desenvolveu uma peculiar sistema filosófico que combinava o pensamento cristão, olha só, o cara misturou tudo, jogou tudo dentro do liquidificador, misturou. Pensamento cristão, zoroátrico, ideias religiosas orientais e uma pitadinha de filosofia dualista. Aí fez aquele negócio, né? Manicria um dos dois princípios eternos e opostos, o reino da luz e o reino das trevas, cujo chefe enganou o homem, tornando-se e que se misturava a luz e as trevas. A alma do homem ligava ao reino da luz, enquanto seu corpo ligava ao reino das trevas. Tá? Olha só que bacana aqui. A salvação era uma questão de libertar a luz da alma que estava escravizada à matéria do corpo através da exposição à luz que é Cristo. A elite, os perfeitos, constituía a casta sacerdotal vivendo asceticamente e cumprindo certos ritos essenciais. Os ouvintes que satisfaziam sua necessidade física participavam da sua santidade e participando também da salvação. Considerava o instinto sexual o mal e enfatizava a superioridade do estado civil de solteiro, também pode ter contribuído para a separação de uma classe sacerdotal na igreja. Agostinho foi um dos que mais tratou da questão, tendo sido discípulo do maniqueísmo por 12 anos, depois escrevendo uma obra refutando essas ideias, né, heréticas. Nós temos o neoplatonismo, eu não vou falar sobre ele, é o menos interessante. Tem o mais interessante que eu quero falar, que é o montanismo, tá bom? Não, a gente vai deixar essa aula muito prolongada. Mas o montanismo, eu acredito que vale a pena a gente falar aqui. Surgido na Frígia após 155 como uma tentativa de Montano de resolver os problemas do formalismo da igreja e da dependência da igreja de uma liderança humana quando deveria depender somente do Espírito Santo. Revisitou as doutrinas do Espírito e da segunda vinda. Ao desenvolver sua doutrina peculiar acerca da inspiração, Montano alegou ser imediata e contínua e se entendeu como Paracleto através de quem o Espírito Santo falava à igreja, assim como no caso de Paulo e outros apóstolos. Também cria que o reino celestial de Cristo seria fundado de Peupulsa, na Frígia, e que ele teria proeminência nesse reino. Para se preparar, o movimento praticava o ascetismo rigoroso, sem novos casamentos, sem um dos cônjuges morressem. A alimentação era frugal e jejum era constante. Oh, santidade aí, nossa. O movimento foi considerado no Concílio de Constantinopla, em ano 381, tido como pagão. Tertuliano defendeu o movimento, porém se tornou montanista, né? Foi forte em Cartago e também no Oriente. Quis destacar o montanismo aí pelo fator de Tertuliano defender esse movimento e se tornou montanista, viu? Monarquianismo. Vamos aqui para divisões na igreja, que é mais interessante. Passar aqui, ó. Monarquianismo não chega a ser tão interessante não, tá bom? Não vai perder nada aqui não. Vamos lá. Divisões da igreja, né? A controvérsia sobre a Páscoa surge em meados do século II sobre a data correta da sua celebração, por brigando por causa de data. A igreja oriental diz que se deve ser celebrada no dia 14 de Nissan, data judaica, independente do dia da semana em que caiu. Em 155, Aniceto, bispo de Roma, defende que a data deveria ser o domingo seguinte ao 14 de Nissan. Após alguns conflitos, as posições orientais e ocidentais concluíram no Concílio de Nicéia, em 325, pelo ponto de vista ocidental. Temos também aqui o donatismo, que surge em 312 como consequência da perseguição sobre Diocleciano. Um cristão chamado Donato solicita a disposição de Ceciliano
do seu posto de bispo de Cartago, por ter sido consagrado por Félix, acusado de ser um traidor sob a perseguição de Diocleciano. Donato achava que a infidelidade na perseguição invalidava a autoridade por ser pecado imperdoável. Donato e seu grupo elegeram Marino bispo da cidade. Em 313, com a morte de Marjorino, o próprio Donato vira bispo. Os donatistas reclamam quando não receberam nada de ajuda de Constantino à igreja africana. E um sínodo em Roma determinou a validade de um sacramento independente da moral de quem o administra. Tirando qualquer direito à ajuda aos donatistas, outro concílio de bispos ocidentais em Arlen, tá? No ano 314, novamente refutou os donatistas. A crise preocupou Agostinho, que escreveu muito sobre os problemas da igreja que havia necessidade, né? Que era necessária para a salvação. As fontes aqui são do livro do Cais, História da Igreja, Dele Martins, História da Igreja 4, e o livro que eu mais gosto aí, que é o do Justo Gonzalez, tá bom? História Ilustrativa, 10 volumes, e hoje nós temos ele em 2 volumes também, tá bom? Queridos, até a próxima aula. Falamos aqui sobre heresia. Na próxima aula eu tenho certeza que nós abordaremos um novo tema de história eclesiástica. Até a próxima, Deus abençoe.